O bebê de apenas 9 meses que caiu de um apartamento no segundo andar na cidade de Bombinhas não resistiu aos ferimentos. Quem está chegando por aqui, lá no município, é o Arthur Bezerra, que vai atualizar este caso, desta informação já muito lamentável, né, Arthur? É isso, Caleb. Esse bebê de 9 meses não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no fim da tarde de ontem no Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí. O que aconteceu, então, desde o acidente que foi no início da manhã de ontem? Segundo a polícia, um vizinho pegou a criança imediatamente, desacordada, e trouxe até aqui o quartel do Corpo de Bombeiros. No caminho entre a casa e o quartel, a criança, então, chegou a abrir os olhos e também a se movimentar. Aqui ela teve os primeiros atendimentos e foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento da cidade, aqui em Bombinhas. De acordo com a equipe da UPA, o estado de saúde da criança era estável, mas ela foi entubada e transferida de helicóptero para o Hospital Marieta, em Itajaí, onde passou por uma tomografia. As primeiras informações, então, foram de que a criança foi transferida para Florianópolis, mas isso não chegou a acontecer. Do Hospital Marieta, então, ela foi transferida para o Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, onde, infelizmente, então, não resistiu aos ferimentos e faleceu no fim da tarde de ontem. Como aconteceu esse acidente, Caleb? A mãe informou que teria deixado o bebê na cama enquanto os outros 4 filhos se arrumavam para ir para a escola. Isso no início da manhã de ontem, por volta das 8 horas, 8h20, quando a guarnição foi acionada para atender a ocorrência. Ela teria se levantado, então, para pegar roupa, para vestir a criança mais nova, né, a filha mais nova, e a criança, então, esse bebê de 9 anos, se apoiou contra a parede e a janela, então acabou caindo. Ao se apoiar, ela caiu primeiro em um telhado. A polícia militar foi até a casa da família e verificou que a cama estava próxima da janela, cerca de 30 travada. Então a criança encostou, empurrou e acabou caindo primeiramente no telhado. Esse telhado ficava cerca de 40 centímetros abaixo da janela. E a distância, né, entre a janela e o chão é de cerca de 3 metros. A Polícia Civil instaura um inquérito para apurar os fatos e investigar se, nesse caso, a conduta da mãe foi por negligência ou foi somente um acidente, então sem culpa, sem intenção alguma. O homicídio culposo, quando não há intenção de morte, prevê, então, pena de 1 a 3 anos. Porém, se constatada a negligência, a lei prevê a possibilidade de não ser responsabilizada, de não ter pena, quando a polícia, então, se caso verificar que as consequências da infração atingem o próprio causador de forma tão grave que a pena acaba se tornando desnecessária. E ainda falando em segurança e em crianças, agora a gente aborda um assunto também que é extremamente importante. Para quem assiste a nossa programação, tem crianças em casa, mora, né, em apartamento e em espaços que são altos, é importante sempre estar atento a espaços que, em primeiro momento, parecem ser inofensivos. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe no papel o Tenente Luan. Muito obrigado por conversar com a gente, Tenente. Para quem tem criança em casa, né, e está sempre próximo de uma sacada, de uma janela, é sempre importante ficar atento e ter, né, principalmente uma rede de proteção nesses espaços, né? Nada substitui o monitoramento, né? É o principal, hoje seria o principal fator do cuidador, né? Pode ser o pai, o avô, a própria babá, enfim. Mas falando dos riscos de quedas, que a gente fala de grandes alturas, né? A recomendação que a gente tem para que não se aconteça isso é a instalação de rede de proteção para bebês que estão naquela fase de descoberta do engatinhar, do andar, então eles vão começar a escalar e existe esse risco mesmo que com o monitoramento ainda existe esse risco. E as outras recomendações é que não tenham objetos que aproximem desse risco que normalmente são as janelas, né? Então não nenhuma cadeira, nenhum banco, nenhuma cama ou nenhum objeto que facilite o acesso dessa criança até a janela. Além disso, né, nós temos outros riscos de alturas menores que não pode ser descartado, né, que são os riscos com
A própria cama box acontece bastante, as camas hoje são bem mais altas, então deixar a criança ali vai dar um descuido, vai trocar a criança, perde 1 segundo, 2 segundos, a criança se gira, rola, cai. Tem também um risco grande de queda nos banhos, no box, né? Então a criança está dentro de um recipiente, uma banheira qualquer, e ela tenta se levantar e por estar tudo muito liso, ela cai, então existe esse risco real de queda, né? E além de outros, próprio trocador, que é feito para trocar, feito para isso, né? Para levar a altura dos pais, para que proteja a coluna dos pais, ele é um risco em potencial. Se deixar a criança desassistida, ela pode cair. Eu acho que dentro dos riscos de quedas, esses são as maiores orientações. Certo, obrigado pelas informações. Tá aí, Caleb. Importante a gente sempre ter essas orientações também, né? E prestar atenção em espaços que parecem inofensivos, mas que podem causar aí grandes acidentes. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Arthur. Obrigado, Tenente. Obrigado a todos aqueles envolvidos em buscar e trazer informações para a gente do Balanço Geral. Você que está nos assistindo, não há resolução, não há lei federal, não há lei municipal em Itajaí, em Bombinhas, Balneário Camboriú, Navegantes, Camboriú, que estabeleça a instalação de redes de proteção. Mas há uma tramitação que acontece em Brasília, na Câmara dos Deputados, desde 2021. Um deputado do Paraná, do PROS, se não me falha a memória, que estabelece e faz um projeto de lei dizendo o seguinte: olha, que as construtoras instalem antes da entrega aos apartamentos as telas de proteção para reduzir os acidentes, assim como esse que você acompanha agora de uma criança. Informação não oficial ainda, seria um menino de 9 meses que acabou caindo desta janela que você vê e, infelizmente, posteriormente ao atendimento, não resistiu aos ferimentos.